Em seus últimos meses da Segunda Guerra Mundial, o próprio Adolf Hitler começou a duvidar dos homens que um dia lideraram as divisões Panzer, questionando sua lealdade e habilidades enquanto a Alemanha se desmoronava em um amargo final. Após a capitulação em 2 de maio de 1945, esses líderes militares enfrentaram um destino incerto como prisioneiros de guerra. Muitos foram capturados pelas forças aliadas, enfrentando julgamentos por crimes de guerra, enquanto outros refizeram suas vidas escrevendo memórias do Terceiro Reich. No dia de hoje, seguidores, veremos o que aconteceu com os generais alemães após a contenda. A fúria de Hitler. A avaliação final do Führer sobre seus generais. No bunker sob Berlim, a fúria de Hitler contra seus comandantes militares alcançou um ponto máximo. Seu estado cada vez mais delirante levou a explosões de raiva que deixaram até seus oficiais mais endurecidos tremendo. A desconfiança do Führer havia se tornado total, transformando o alto comando alemão em um ninho de traidores e incompetentes percebidos. A paranoia de Hitler não distinguia entre sucesso e fracasso. Até o general Heinz Guderian, o pai das táticas de Blitzkrieg da Alemanha, encontrou-se no extremo receptor da ira do Führer. Durante uma reunião acalorada no dia 28 de março de 1945, Guderian atreveu-se a desafiar as decisões estratégicas de Hitler. O general acusou Hitler de uma preparação de artilharia insuficiente para uma ofensiva fracassada perto de Kustrin e questionou o julgamento do Führer. A resposta de Hitler foi rápida e implacável. Guderian foi removido de seu posto imediatamente, seus anos de serviço e brilhantismo tático descartados no instante. Até aqueles que um dia tiveram o favor de Hitler não estavam imunes à sua natureza caprichosa. O general Gerd von Rundstedt, após a fracassada campanha da Normandia, encontrou-se no extremo receptor do desagrado do Führer. Quando o marechal de campo Wilhelm Keitel pediu a Rundstedt uma solução para seu dilema, a famosa resposta do general "façam a paz, idiotas", selou seu destino. Hitler rapidamente demitiu Rundstedt, incapaz de tolerar qualquer sugestão de rendição ou negociação. No centro deste turbilhão estava o general Helmut Weidling, um homem arremessado a uma situação impossível. No dia 23 de abril de 1945, Hitler nomeou Weidling como comandante da área de defesa de Berlim. O general, que havia liderado anteriormente o 54º Corpo Panzer, agora enfrentava a tarefa desanimadora de defender uma cidade com recursos escassos e uma população à beira do desespero. A perspicácia estratégica de Weidling foi testada imediatamente. Ele dividiu Berlim em 8 setores de defesa, cada um sob o comando de um líder de setor. Mas os desafios que enfrentava eram insuperáveis. Suas forças eram uma mistura heterogênea de tropas do exército regular, a milícia Volkssturm e membros das juventudes hitleristas, muitos dos quais careciam de treinamento e equipamento adequados. À medida que o Exército Vermelho apertava seu cerco sobre Berlim, Weidling fez tentativas desesperadas para manter as forças soviéticas à distância. Orquestrou contra-ataques e implementou medidas defensivas desesperadas, mas a superioridade numérica e o poder de fogo esmagador soviéticos tornaram seus esforços inúteis. No bunker sob a chancelaria do Reich, Weidling entregava relatórios sombrios a um Führer cada vez mais desconectado. A resposta de Hitler à situação deteriorada era uma mistura de otimismo delirante e recriminações amargas. Enquanto a batalha acontecia acima, Weidling lutava com a realização de que a resistência contínua só levaria a mais derramamento de sangue sem sentido. Enquanto isso, a leste de Berlim, outro general enfrentava seu próprio teste de fogo. Gotthard Heinrichs, conhecido por sua habilidade defensiva, havia sido encarregado de manter as alturas de Seelow, a última barreira natural antes de Berlim. As tentativas de Heinrichs de transmitir o desespero de sua situação caíram em ouvidos surdos. Em uma reunião tensa em abril de 1945, Hitler desconsiderou as preocupações de Heinrichs com um otimismo arrepiante, declarando: "Se você está ciente de que esta batalha deve ser vencida, ela será vencida." A defesa de Heinrichs das alturas de Seelow foi uma aula magistral de engenhosidade tática,
mas estava condenada pela pura força do ataque soviético. À medida que a situação em Berlim se tornava cada vez mais desesperadora, nem todos os generais escolheram afundar com o navio. Ferdinand Schörner, um dos seguidores mais fanáticos de Hitler, demonstrou que até o mais devoto podia vacilar diante da derrota certa. Schörner, que havia sido promovido a marechal de campo no testamento de Hitler, escolheu a autopreservação sobre a lealdade nos últimos dias da guerra. Em um ato surpreendente de deserção, Schörner abandonou seu posto e fugiu para o sul, deixando suas tropas para enfrentar sozinhas o embate soviético. A fuga de Schörner foi uma traição final, um testemunho da desintegração da estrutura de comando nazista diante da derrota iminente. Walter Model, a morte como último refúgio de honra. Em abril de 1945, Model se encontrava preso no bolso do Ruhr, suas forças cercadas pelos exércitos aliados que avançavam. A situação tornou-se cada vez mais desesperadora à medida que o combustível e os suprimentos escasseavam. No dia 15 de abril, os aliados dividiram o bolso, fragmentando ainda mais as tropas já sitiadas de Model. À medida que o cerco se apertava, Model tomou uma decisão fatal. No dia 20 de abril, deu suas últimas ordens, permitindo que seus soldados se rendessem ou tentassem voltar para casa. Foi uma admissão de derrota que ia contra tudo pelo que havia lutado. Mas não foi essa retirada tática que selou o destino de Model. Em vez disso, foi uma acusação devastadora de Joseph Goebbels nesse mesmo dia, que rotulou Model e seus homens como traidores. O impacto psicológico dessa acusação em Model foi profundo. Sua agitação interna manifestou-se em uma amarga declaração. E esses são os homens em quem confiei. Quantos sacrifícios exigi de meus soldados apenas para servir a esses porcos? O peso da traição percebida, combinado com a realidade esmagadora da derrota, foi demais para o outrora orgulhoso marechal de campo. No dia 21 de abril de 1945, Walter Model caminhou em direção a uma floresta perto de Duisburgo. Despediu-se de seu pessoal com a mente já tomada. Nesses momentos finais, Model lutou com a enormidade de suas ações e a futilidade de uma resistência adicional. Suas últimas palavras revelaram a profundidade de seu desespero e o rígido código de honra que definiu sua carreira militar. Não consigo imaginar que eu, como marechal de campo, que por convicção na vitória do meu país, sou responsável pela morte de centenas de meus soldados. Agora devo sair dessas florestas para me aproximar de Montgomery ou dos americanos com as mãos levantadas e dizer: "Olá, aqui estou. Sou o marechal de campo Model e estou me rendendo." Com essas palavras ressoando na floresta silenciosa, Model levantou sua pistola e pôs fim à sua vida. O tiro que ressoou marcou o ato final de um homem que não conseguiu reconciliar seu senso de dever com a realidade da derrota. Os assistentes de Model, ao ouvir o som, correram para a cena. Encontraram o corpo de seu comandante em um local afastado, escolhido deliberadamente para evitar que seus homens presenciassem os momentos finais de seu líder. A opinião de Hitler sobre Model havia mudado drasticamente nesses últimos dias. Uma vez valorizado por suas habilidades na gestão de crises, Model agora se encontrava agrupado com os outros generais que Hitler acreditava terem falhado com ele. A paranoia e a raiva do Führer, que se voltaram contra muitos de seus comandantes mais competentes, agora também obscureciam o legado de Model. O corpo do marechal Walter Model permaneceu em paradeiro desconhecido, até que um grupo de oficiais que haviam servido com ele e seu próprio filho, o general de brigada Hans-Georg Model, que pertencia ao exército alemão da República Federal Alemã, o Bundeswehr, o descobriu perto da localidade de Hattingen em 1955 e lhe deu sepultura no cemitério alemão de Vossenack, exatamente onde ele havia obtido sua grande vitória na Batalha da Floresta de Hürtgen. Assim, o gênio que havia recebido os merecidos apelidos de Bombeiro de Hitler, ou Leão da Defesa, descansou para sempre junto a seus homens, não sem antes ter se tornado um dos melhores comandantes a nível defensivo tanto da Segunda Guerra Mundial quanto de toda a história. Albert Kesselring, do estrategista implacável ao julgamento final. Desmoronando-se o Terceiro Reich em todos os teatros de operações, no dia 23 de março de 1945, Hitler destituiu Kesselring
como responsável pela frente do Mediterrâneo para nomeá-lo comandante em chefe da frente ocidental, uma campanha que já estava perdida, pois as tropas dos Estados Unidos haviam rompido a margem de proteção do rio Reno após a captura da ponte de remagem. Assim, praticamente sem forças para resistir em uma geografia plana e, portanto, nada favorável às táticas defensivas de Kesselring, os britânicos penetraram rapidamente até a Dinamarca e os norte-americanos, dirigidos pelo general George Patton, alcançaram a Checoslováquia. Incapaz de repelir tais ofensivas, o único que o atormentado marechal pôde fazer foi manter a duras penas a linha de frente entre o setor central do rio Elba e as montanhas da Áustria. Lá resistiu até ser informado do suicídio de Hitler e da capitulação da Alemanha. Foi então que Kesselring se rendeu no dia 9 de maio de 1945 em Salzburg, Áustria, entregando-se ao general Maxwell Taylor da 101ª Divisão Aerotransportada estadunidense, que lhe ofereceu um tratamento muito amável e cavalheiresco. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, Kesselring foi preso e levado a julgamento por crimes de guerra na cidade de Verona. Basicamente, suas acusações se basearam no bombardeio da população civil quando esteve no comando da Segunda Frota Aérea da Luftwaffe e no abuso de algumas tropas alemãs contra os civis durante a ocupação da Itália. Em relação ao caso dos bombardeios sobre Varsóvia, Kesselring defendeu-se alegando que nunca quis matar mulheres ou crianças. No de Rotterdam, que não teve conhecimento da rendição holandesa antes do ataque, e no dos ataques aéreos sobre a Inglaterra, que os incêndios cobriram os alvos, fazendo com que as bombas caíssem acidentalmente sobre os civis. Diante de tais declarações difíceis de sustentar, no dia 10 de fevereiro de 1947, Kesselring foi condenado à morte, embora no dia 4 de julho do mesmo ano, sua sentença tenha sido comutada para prisão perpétua graças às pressões de antigos inimigos como o primeiro-ministro inglês Winston Churchill e o general Harold Alexander. Permaneceu na prisão por cerca de 5 anos, entretendo-se com a colagem de sacos de papel com cola. Felizmente para ele, no dia 23 de outubro de 1952, Kesselring foi indultado e posto em liberdade. De volta à Alemanha, Kesselring reuniu-se com sua esposa Louise na cidade de Wiese para dedicar-se à sua família em sua nova vida de aposentado. Durante aqueles anos, obteve a presidência da Associação de Veteranos do Afrika Korps e, pouco depois, da Luftwaffering, um grupo de aviadores aposentados. Ocupou cargo semelhante em um grupo cultural de extrema-direita conhecido como os Capacetes de Aço, Stahlhelm, cujas ramificações se estenderam pela Alemanha e Áustria. Simultaneamente, foi um firme defensor da comunidade de defesa europeia diante da necessidade de equilibrar os poderes em relação à União Soviética durante a Guerra Fria. Simultaneamente à sua vida política como parte das associações de veteranos, também escreveu suas experiências em 2 obras fundamentais para entender o conflito passado, intituladas Soldat bis zum letzten Tag e Gedanken zum Zweiten Weltkrieg. Infelizmente, no dia 26 de janeiro de 1957, logo após o falecimento de sua esposa Louise Pauline, teve que abandonar todos os seus projetos devido ao agravamento de sua saúde. Inesperadamente, no dia 16 de julho de 1960, Albrecht Kesselring morreu aos 75 anos após uma dura luta contra um câncer de garganta. Ao seu funeral em Wiese, compareceram milhares de pessoas e veteranos que circularam diante de um caixão de bronze, onde o velho militar permanecia vestido com o uniforme azul da Luftwaffe, o bastão de marechal entre as mãos e a cruz de cavaleiro com espadas sobre o peito. Curiosamente, à frente do féretro marcharam seu filho adotivo, Rainer Kesselring, seguido pelo antigo chanceler Franz von Papen, o general Sepp Dietrich das SS, o embaixador Rudolf Rahn, o almirante Karl Dönitz, o general Joachim von Piper e o militar aposentado Otto Hemmer, enquanto todos cantavam orgulhosos o hino dos Capacetes de Aço, conhecido como Ich hatte einen Kameraden. Uma vez concluída a cerimônia, foi enterrado ao lado de sua esposa Louise Pauline, sobre uma lápide na qual figuravam apenas o nome, a data e o posto, mas onde repousava toda uma lenda da Segunda Guerra Mundial. Von Kleist, o marechal que propôs a paz e enfrentou o destino final.
No final de outubro de 1943, von Kleist foi promovido a marechal e colocado no comando do 17º Corpo na Crimeia. Ele propôs uma retirada tática no dia 26 de outubro, que Hitler rejeitou para proteger os poços de petróleo de Ploiesti. Von Kleist defendeu a Crimeia quando o Exército Vermelho bloqueou o istmo de Perekop no dia 1º de novembro e a infantaria naval soviética desembarcou em Kerch. No início de 1944, obteve permissão de Hitler para romper o cerco e escapar da Crimeia, deixando para trás muitas tropas do eixo. No dia 30 de março de 1944, von Kleist foi chamado por Hitler a Obersalzberg, junto com o marechal Erich von Manstein. Hitler os condecorou com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com espadas, mas também os retirou do comando. Von Kleist recomendou um acordo de paz com a URSS, mas Hitler se recusou. Durante o restante da Segunda Guerra Mundial, e uma vez retirado da vida militar, von Kleist dedicou-se a levar uma existência plácida e tranquila em sua propriedade, a Vila Weidbruck, na Silésia. Teve apenas um pequeno incidente quando, após o atentado fracassado contra Hitler no dia 20 de julho de 1944, foi detido pela Gestapo devido a um primo seu ter participado da conspiração. No entanto, assim que se descobriu que o marechal não havia tido nada a ver com o atentado, foi imediatamente posto em liberdade. Lamentavelmente, a calma só se prolongaria até o início de 1945, pois diante da iminente irrupção do Exército Vermelho na Silésia, von Kleist abandonou a Vila Weidbruck, não sem antes destruir toda a sua propriedade com explosivos para evitar que servisse de base às tropas soviéticas. Em seguida, após deixar para trás seu lar, von Kleist e sua família partiram para a Baviera, onde se esconderam em Mitterfels, à espera do fim do conflito. Inesperadamente, no dia 25 de abril de 1945, uma patrulha de soldados da 26ª Divisão de Infantaria estadunidense capturou von Kleist na Baviera e o internou no campo de prisioneiros de Trent Park. Em seguida, no final de 1945, o marechal foi enviado à Grã-Bretanha, onde foi encarcerado como prisioneiro do exército britânico no recinto número 11 da ilha de Farm, no país de Gales. No ano seguinte, em 1946, foi extraditado para a Iugoslávia e condenado a 2 anos de prisão pelas novas autoridades do governo de Josip Tito, após ser acusado de organizar uma guerra de agressão contra o país em 1941. Transcorrido esse tempo, no mesmo dia em que cumpriu seu cativeiro em 1948, em vez de ser libertado, os iugoslavos entregaram von Kleist à União Soviética, por ordem de Iosif Stalin, sendo deportado para a Sibéria. Desde então, passou por diversos gulags e campos de concentração, até que, em 1954, foi encerrado no campo Vladimir, situado a 300 quilômetros de Moscou, cujos funcionários ao menos lhe permitiam escrever uma carta por mês à sua esposa. Infelizmente, como nos últimos 9 anos havia estado em 27 prisões diferentes, von Kleist, que já tinha a saúde debilitada, adoeceu de arteriosclerose e finalmente perdeu a vida no dia 15 de outubro de 1954. Johannes Jürgen Christoph von Kleist, filho do general Ewald von Kleist e oficial de cavalaria do exército alemão, teve mais sorte, pois sobreviveu ao cativeiro na URSS até ser libertado e devolvido à Alemanha em 1956. Em relação à atitude dos aliados ocidentais ao extraditarem o marechal ao bloco comunista da Europa, surgiu um debate interno e até uma sensação de arrependimento por terem tratado dessa maneira um homem da estatura de von Kleist. Oskar von Niedermayer, do aventureiro ao mártir da história. Quando no dia 20 de julho de 1944 ocorreu o atentado à bomba contra Hitler na Toca do Lobo, em Rastenburg, na Prússia Oriental, a histeria do Führer foi tal que não só se voltou contra os culpados, mas também contra os inocentes que em algum momento haviam questionado suas decisões, como foi o caso de Niedermayer. Assim, em agosto de 1944, 2 agentes da Gestapo prenderam o general e o levaram perante um tribunal militar, que o condenou a uma pena de prisão na prisão de Torgau,
onde permaneceu por 10 meses, durante os quais adoeceu gravemente de tuberculose. Com o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em maio de 1945, após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição do Eixo, as tropas dos Estados Unidos libertaram Niedermayer da prisão de Torgau, embora logo o entregassem ao Exército Vermelho, depois que as autoridades soviéticas o acusaram injustamente de ter cometido crimes na URSS. Em seguida, Niedermayer foi transferido para o quartel da Lubyanka, em Moscou, controlado pela polícia soviética do NKVD, onde foi condenado a 25 anos de trabalhos forçados em um gulag na Sibéria, sob o nome de prisioneiro Oskar Fedorovich. Infelizmente, sua saúde estava tão debilitada devido à tuberculose, somada ao frio, à falta de medicamentos e aos maus tratos dispensados pelos guardas soviéticos, que o general não pôde sobreviver e faleceu no dia 25 de setembro de 1948 na prisão de Vladimir, nos arredores de Moscou. Assim como Lawrence da Arábia ao serviço do Império Britânico durante a Revolta Árabe, Oskar von Niedermayer desempenhou o mesmo papel na Pérsia durante a Primeira Guerra Mundial, embora suas façanhas não tenham passado para o imaginário popular devido à falta de uma recepção propagandística tão grande, obviamente por estar no lado perdedor dos dois maiores conflitos do século XX. Na verdade, teve um final bastante triste após ser perseguido pelo nazismo, assassinado pelo comunismo e silenciado pelas democracias, algo que sem dúvida não mudou o fato de ter sido o autor da impressionante expedição ao Afeganistão, de defender a dignidade dos povos colonizados e de criar as Legiões Orientais na Segunda Guerra Mundial, tornando-se um dos maiores expedicionários e aventureiros militares mais extraordinários da história contemporânea. Julgamento e execução. Generais alemães enfrentando crimes de guerra. À medida que a poeira se assentava sobre as ruínas da Alemanha nazista, começou um novo capítulo para muitos dos altos comandos de Hitler, marcado por julgamento, responsabilidade e, em alguns casos, o preço máximo por suas ações. As potências aliadas, determinadas a levar à justiça os arquitetos da guerra e do genocídio, assumiram a árdua tarefa de identificar, prender e julgar aqueles responsáveis por alguns dos crimes mais atrozes da história da humanidade. Entre os generais proeminentes que enfrentaram julgamento estavam alguns dos nomes mais infames do Terceiro Reich. O marechal de campo Wilhelm Keitel, que uma vez liderou o alto comando da Wehrmacht, encontrou-se no banco dos réus em Nuremberg, ao lado de outros altos funcionários nazistas. O julgamento de Keitel expôs as profundezas de sua cumplicidade nas atrocidades do regime, incluindo seu papel na implementação da infame Ordem dos Comissários, que ordenava a execução imediata de oficiais políticos soviéticos. Os julgamentos desses generais não se limitaram ao grande palco de Nuremberg. Em vários cantos da Europa devastada pela guerra, tribunais militares se reuniram para julgar aqueles que executaram as ordens de Hitler com eficiência implacável. Um desses casos foi o do general Anton Dostler. O julgamento de Dostler, realizado em Roma em outubro de 1945, centrou-se em seu papel na execução de 15 soldados americanos. Esses homens, capturados enquanto realizavam uma missão para explodir um túnel ferroviário, foram executados sumariamente por ordem de Dostler, em violação direta da Convenção de Genebra. A defesa do general, que afirmava que simplesmente estava seguindo ordens superiores, não convenceu o tribunal. No dia 1º de dezembro de 1945, Dostler enfrentou um pelotão de fuzilamento, tornando-se o primeiro general alemão executado por crimes de guerra. O caso do general das SS Jürgen Strupp apresentou uma imagem ainda mais perturbadora das profundezas da brutalidade nazista. Strupp, infame por seu papel na supressão da revolta do gueto de Varsóvia, foi julgado na Polônia por suas ações. O tribunal ouviu testemunhos comoventes sobre a destruição metódica do gueto e o assassinato de dezenas de milhares de civis judeus. O julgamento de Strupp terminou com uma sentença de morte, executada por enforcamento no dia 6 de março de 1952 em Varsóvia, um lugar adequado dado seus crimes contra os habitantes da cidade. Para aqueles considerados culpados, o fim foi muitas vezes rápido e ignominioso. O marechal de campo Wilhelm Keitel, junto com o coronel-general Alfred Jodl,
Enfrentaram a forca no dia 16 de outubro de 1946. Enquanto a corda era colocada ao redor de seu pescoço, as últimas palavras de Keitel foram uma última e desafiadora Alles für Deutschland, tudo pela Alemanha. Momentos depois, a escotilha se abriu e um dos altos comandos militares de Hitler caiu para a morte. Erich von Manstein, do campo de batalha à sala do tribunal. Nos últimos dias do conflito, à medida que as forças soviéticas se aproximavam de Berlim, Manstein tomou uma decisão crucial. Em vez de enfrentar a captura pelo Exército Vermelho, escolheu render-se às forças britânicas no norte da Alemanha. Esse movimento calculado moldaria sua vida pós-guerra, salvando-o do tratamento severo que frequentemente era infligido a AOS oficiais alemães que caíam nas mãos soviéticas. A captura de Manstein marcou o início de uma nova batalha, não nos campos lamacentos da Europa Oriental, mas nos confins estéreis dos campos de prisioneiros aliados e nas salas de tribunal. O outrora orgulhoso marechal de campo, acostumado a comandar vastos exércitos, agora se encontrava despojado de seu posto e autoridade, sujeito aos caprichos de seus captores e ao escrutínio dos investigadores de crimes de guerra. Os britânicos não perderam tempo em submeter Manstein a um intenso interrogatório. Os oficiais de inteligência militar buscaram extrair todos os detalhes possíveis sobre as operações alemãs na frente oriental, onde Manstein havia desempenhado um papel crucial. O julgamento de Manstein, realizado em Hamburgo em 1949, tornou-se um ponto focal para os debates sobre a responsabilidade militar e a natureza de seguir ordens em tempos de guerra. A acusação pintou um quadro condenatório de um comandante que não apenas permitiu, mas facilitou ativamente os crimes de guerra. Manstein, por sua vez, manteve-se firme na defesa de que as atrocidades foram cometidas por unidades das SS que não estavam sob seu controle direto. Uma afirmação que seria repetida por muitos ex-oficiais da Wehrmacht nos anos seguintes. Durante o processo, as próprias palavras de Manstein voltaram para assombrá-lo. Ele admitiu ter permitido represálias contra as esposas dos combatentes partidários russos por ataques a soldados alemães, argumentando que os civis haviam empregado todas as formas de guerra ilegal, incluindo o uso de uniformes alemães e o envenenamento de suprimentos de água. Essas admissões, embora talvez destinadas a justificar suas ações, apenas serviram para sublinhar a brutalidade da guerra que ele havia ajudado a travar. O veredicto, quando veio, foi misto. Manstein foi considerado culpado de 9 acusações relacionadas com a execução e maus-tratos de soldados e civis russos. No entanto, foi absolvido de outras 8 acusações, notadamente aquelas relacionadas com o extermínio de judeus. A sentença, 18 anos de prisão, refletia a complexidade de atribuir culpabilidade individual pelos crimes de todo um regime. Ao ser libertado, von Manstein teve a oportunidade de falar perante o Bundestag da República Federal Alemã para reorganizar novamente o exército alemão do pós-guerra, agora como membro da OTAN. Assim, logo recuperou seu antigo posto de general e elaborou planos defensivos para proteger o país diante de um possível ataque por parte da República Democrática Alemã, que estava sob a tutela da URSS. Ao mesmo tempo, também ajudou o jornalista britânico Liddell Hart a elaborar sua grande enciclopédia sobre a Segunda Guerra Mundial e a escrever suas segundas memórias intituladas Aus einem Soldaten, publicadas em 1958. Aos 85 anos e após sofrer um acidente vascular cerebral, Erich von Manstein faleceu na noite de 9 de junho de 1973. Como agradecimento por seus serviços prestados, a Alemanha celebrou um funeral de Estado com toda a pompa, como se o velho marechal fosse um dos grandes heróis da antiguidade. Gerd von Rundstedt, os últimos anos do velho prussiano. No dia 1º de maio de 1945, à medida que as forças aliadas varriam a Alemanha, a ilustre carreira militar de von Rundstedt chegou a um final sem glória. A 36ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos capturou o envelhecido marechal de campo, marcando o início de um novo capítulo em sua vida. Um definido por interrogatórios, encarceramento e, finalmente, uma aposentadoria tranquila à sombra de sua antiga glória.
Os americanos não perderam tempo em buscar respostas de seu prisioneiro de alto perfil. Von Rundstedt foi rapidamente transportado para o Camp Ashcan, um centro de detenção temporário alojado dentro do opulento Palace Hotel em Bad Mondorf, Luxemburgo. A jornada do marechal de campo pelo cativeiro o levou por uma Europa devastada pela guerra. De Luxemburgo, ele foi transferido para Grisedale Hall, no pitoresco distrito dos Lagos, na Inglaterra, um contraste marcante com a devastação que havia deixado no continente. Mais tarde, encontrou-se internado em Island Farm, no sul do país de Gales, onde se juntou a outros oficiais alemães de alto escalão, na contemplação de sua queda do poder e do futuro incerto que lhes aguardava. À medida que as autoridades aliadas revisavam montanhas de provas, o nome de von Rundstedt surgia em conexão com crimes de guerra. As acusações contra ele eram graves, centradas em seu conhecimento e apoio à infame Ordem de Severidade, emitida pelo marechal de campo Walter von Reichenau. Esta ordem havia levado a assassinatos em massa em território soviético ocupado, lançando uma sombra sombria sobre o legado militar de von Rundstedt. No entanto, o destino interviria em favor do envelhecido general. À medida que os mecanismos da justiça avançavam, a idade avançada e a saúde deteriorada de von Rundstedt tornavam-se cada vez mais evidentes. O outrora vigoroso comandante agora lutava com o custo físico do encarceramento, sua condição piorando no clima úmido britânico. Diante da perspectiva de julgar um homem que poderia não sobreviver ao processo, as autoridades aliadas tomaram uma decisão crucial. Em julho de 1948, após 3 anos de cativeiro, Gerd von Rundstedt foi libertado. No início do pós-guerra, a vida foi muito dura, tanto para Rundstedt quanto para sua família, que então residia na cidade de Celle. Como consequência da ruína da Alemanha, todos os membros da família estavam sem dinheiro. Sua esposa Billa estava doente e ele, além disso, era um idoso sem forças. Apesar dessas dificuldades, o historiador militar britânico Basil Liddell Hart, junto com o antigo general alemão Günther Blumentrich, forneceu-lhe dinheiro para sobreviver até que finalmente o governo da República Federal da Alemanha concordou em lhe conceder sua pensão de guerra. A década de 1950 trouxe uma melhoria na vida do marechal Gerd von Rundstedt, quando ele começou a ajudar numerosos historiadores a relatarem suas obras e enciclopédias a Segunda Guerra Mundial. Entre esses especialistas estavam seu amigo Basil Liddell Hart e o diretor de cinema Leo Carroll, a quem assessorou para filmar o filme Rommel, o Raposa do Deserto, lançado em 1952. No dia 24 de fevereiro de 1953, o marechal Gerd von Rundstedt faleceu de um ataque cardíaco em Hanover. Até aquela data, a figura desse militar havia ganhado o elogio de seus oponentes, como o próprio general Dwight Eisenhower, que afirmou: "Sempre consideramos o Feldmarechal von Rundstedt como o mais hábil comandante alemão." Heinz Guderian, de general Panzer a historiador militar. À medida que as forças aliadas se aproximavam de Berlim, Guderian tomou uma decisão calculada. No dia 10 de maio de 1945, rendeu-se às tropas americanas, evitando por pouco a captura pelo vingativo Exército Vermelho Soviético. Os americanos, reconhecendo o valor da perícia militar de Guderian, não perderam tempo em submetê-lo a um intenso interrogatório. Ele foi transferido entre vários centros de detenção, incluindo o Camp Ashcan, em Luxemburgo, e as instalações no Distrito dos Lagos, na Inglaterra. Essas sessões, por mais exaustivas que fossem, permitiram a Guderian demonstrar seu conhecimento tático e se distanciar dos crimes mais atrozes do regime nazista. Durante seu encarceramento, a mente aguçada de Guderian permaneceu ativa. Ele começou a formular planos para preservar seu legado e reformular a narrativa de suas façanhas bélicas. Em um surpreendente giro dos acontecimentos, Guderian se viu trabalhando para as mesmas forças contra as quais uma vez havia lutado. A divisão histórica do Exército dos Estados Unidos, ansiosa por obter conhecimentos sobre as táticas militares alemãs, recorreu à sua experiência. Liberado do cativeiro no dia 17 de junho de 1948,
Guderian emergiu em um mundo vastamente diferente daquele que havia conhecido como general favorito de Hitler. Estabelecendo-se na cidade bávara de Schwangau, dedicou-se a reconstruir sua vida e reputação. Em 1951, Guderian publicou sua obra seminal, Erinnerungen eines Soldaten, conhecida em inglês como Panzerlieder. Essa memória, cuidadosamente elaborada para apresentar uma versão sanitizada de suas experiências bélicas, tornar-se-ia uma pedra angular da literatura militar do pós-guerra. Em suas páginas, Guderian buscou retratar a Wehrmacht como uma força de combate profissional, distinta das atrocidades cometidas pelas SS, contribuindo para o mito da Wehrmacht limpa, que persistiria por décadas. No dia 14 de maio de 1954, exatamente 14 anos após sua irrupção nas Ardenas, sobre Sedan na campanha da França de 1940, o general Heinz Guderian faleceu na cidade de Schwangau, na Baviera. Com sua morte, foi-se o fundador da Blitzkrieg e o pai das guerras modernas ao longo do século XX. Os generais das Waffen-SS, um destino mais duro, um destino sombrio, aguardava uma categoria particular dos comandantes de Hitler, os generais das Waffen-SS. Ao contrário de seus colegas da Wehrmacht, esses homens enfrentaram uma prestação de contas mais severa, seus crimes considerados mais atrozes, sua associação com os aspectos mais sombrios do regime nazista impossível de negar. A distinção entre a Wehrmacht e as Waffen-SS era marcada e significativa. Enquanto a Wehrmacht representava as forças armadas regulares da Alemanha nazista, as Waffen-SS operavam como uma força de combate de elite sob o controle direto de Heinrich Himmler e das SS. Essa separação seria crucial no período pós-guerra, pois os promotores aliados buscavam desvendar a complexa rede de responsabilidade pelas atrocidades cometidas durante o reinado de terror do Terceiro Reich. Nas úmidas celas das prisões aliadas, os generais das Waffen-SS encontraram-se enfrentando uma letania de acusações que iam além do escopo habitual da derrota militar. Eles eram acusados não apenas de travar uma guerra agressiva, mas de crimes contra a humanidade, execuções em massa, limpeza étnica e participação direta no Holocausto. Entre esses comandantes caídos, o destino de Sepp Dietrich destacou-se como um exemplo contundente do preço a pagar pela lealdade ao braço militar mais fanático de Hitler. Uma vez temido e respeitado líder da primeira divisão Panzer das SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, Dietrich agora enfrentava a dura realidade da justiça aliada. Acusado de crimes de guerra por seu papel no massacre de Malmedy, onde prisioneiros de guerra americanos foram brutalmente executados durante a Batalha das Ardenas, a queda de Dietrich foi rápida e implacável. O julgamento de Malmedy, realizado à sombra de Nuremberg, expôs a natureza brutal das operações das Waffen-SS. As testemunhas relataram como os homens de Dietrich haviam fuzilado soldados americanos desarmados em um campo coberto de neve, uma violação flagrante da Convenção de Genebra. Apesar das tentativas de desviar a culpa e das afirmações de seguir ordens, Dietrich não pôde escapar do peso das provas contra ele. No entanto, nem todos os generais das Waffen-SS compartilharam o mesmo destino. Paul Hauser conseguiu navegar pelas traiçoeiras águas da justiça pós-guerra com surpreendente destreza. Conhecido como o papá das Waffen-SS, a estratégia de pós-guerra de Hauser centrou-se em reabilitar a imagem de seus companheiros caídos. Ele procurou traçar uma distinção entre as unidades de combate das Waffen-SS e os guardas dos campos de concentração, argumentando que os primeiros eram simplesmente soldados cumprindo seu dever. Os esforços de Hauser para apresentar as Waffen-SS como um quarto ramo da Wehrmacht, separado das atrocidades do regime, encontraram certo eco no complexo panorama político da Guerra Fria. O próprio Hauser tornou-se um defensor dos direitos dos veteranos, escrevendo memórias que buscavam reformular a narrativa em torno das Waffen-SS. Um dos melhores militares alemães das SS foi Herbert Otto Gill. Reconhecido por suas qualidades e habilidades táticas, Gill comandou unidades das Waffen-SS. Quando o final da guerra era evidente,
Ele se entregou às tropas americanas para evitar render-se a OS soviéticos. Foi prisioneiro dos americanos durante 3 anos, até sua libertação em maio de 1948. Herbert Otto Gill foi muito apreciado por suas qualidades e habilidades táticas. Comandou as unidades das Waffen-SS a nível de regimento, divisão e corpo, com distinção durante a guerra. Gill era popular entre seus homens por sua coragem pessoal e era conhecido pelo bastão que habitualmente carregava. Após a guerra, trabalhou para um jornal até 1958. Também teve uma pequena livraria. Gill foi o fundador de uma revista para veteranos da divisão Viking, a Viking Groove. No dia 26 de dezembro de 1966, Herbert Otto Gill morreu devido a um ataque cardíaco em Stemmen, perto de Hannover. Foi enterrado no cemitério local daquela localidade. O único general das SS encarregado de defender Berlim foi o SS Obergruppenführer Felix Steiner. Em maio de 1945, com a rendição da Alemanha, Felix Steiner foi feito prisioneiro pelos aliados, sendo posteriormente libertado pelos britânicos. Após recuperar a liberdade, Steiner dedicou-se a melhorar as condições para os veteranos das SS e escreveu numerosos livros sobre suas experiências em combate, sendo o mais famoso Armee der Geächteten, Exército de Proscritos. Em 1953, Steiner foi recrutado pela CIA para fundar a Gesellschaft für Wehrkunde, composta por ex-oficiais militares alemães. Esta organização foi uma ferramenta de propaganda e um grupo de especialistas para o rearmamento da Alemanha Ocidental, que deu origem à Bundeswehr. Felix Steiner faleceu em Munique, Baviera, no dia 17 de maio de 1966. Karl Wolff foi um dos generais das SS mais importantes depois de Heinrich Himmler e Ernst Kaltenbrunner. Preso no dia 13 de maio de 1945, Wolff foi encarcerado em Schöneberg. Durante os julgamentos de Nuremberg, foi-lhe permitido evitar a perseguição em troca de facilitar a capitulação precoce na Itália e testemunhar para a acusação. Libertado em 1947, foi acusado pelo governo alemão de pós-guerra como parte do processo de desnazificação. Sob prisão domiciliar, Wolff foi sentenciado em novembro de 1948 a 4 anos de prisão. Após sua libertação, trabalhou como executivo em uma agência de publicidade e mudou-se com sua família para Starnberg. Em 1962, durante o julgamento de Adolf Eichmann em Israel, foi demonstrado que Wolff havia organizado a deportação de judeus italianos em 1944. Foi julgado novamente na Alemanha Ocidental e, em 1964, foi condenado por deportar 300.000 judeus para Treblinka, o que levou ao seu assassinato. Sentenciado a 15 anos, Wolff cumpriu apenas parte de sua pena e foi libertado em 1971. Após sua libertação, Wolff retirou-se na Áustria. Nas décadas de 1970 e 1980, voltou à vida pública, dando palestras sobre o funcionamento interno das SS e sua relação com Himmler. Apareceu em documentários de televisão, incluindo The World at War, onde afirmou ter presenciado a execução de 20 ou 30 prisioneiros partisãs em Minsk em 1941 com Himmler. Na década de 1970, Wolff promoveu a teoria de um suposto complô para sequestrar o Papa Pio XII. A maioria das acusações desse complô baseia-se em um documento de 1972 escrito por Wolff e publicado em 1991 por Avvenire d'Italia, bem como em entrevistas pessoais com Wolff antes de sua morte em 1984. Wolff sustentou que no 13 de setembro de 1943, Hitler deu a diretiva de ocupar a cidade do Vaticano, assegurar seus arquivos e tesouros artísticos e levar o Papa e a Cúria para o norte. Supostamente, Hitler não queria que o Papa caísse nas mãos dos aliados. A confiabilidade de Wolff foi questionada por historiadores do Holocausto, como Istvan Deak, professor de História na Universidade de Colômbia. Ao revisar a Special Mission de Dan Kurzman, promotor da teoria, Deak destacou a credulidade de Kurzman e que este
Aceita criticamente a validade de documentos controversos e acredita sem questionar nas declarações feitas por seu principal interlocutor alemão, o ex-general das SS Karl Wolff. Além disso, criticou a modesta documentação do livro, que contém uma grande quantidade de referências vagas ou inexatas. Na década de 1970, Wolff também se envolveu com o jornalista da Stern, Gerd Heidemann. Juntos, viajaram pela América do Sul, onde ajudaram a localizar, entre outros, Klaus Barbie e Walter Rauff, com quem Heidemann realizou entrevistas para uma série de artigos. Wolff serviu como consultor para os supostos diários de Hitler e ficou profundamente abalado quando se revelaram falsificações de Konrad Kujau. Wolff se recusou a comparecer ao julgamento de Heidemann e Kujau. Karl Wolff morreu no dia 17 de julho de 1984 em um hospital em Rosenheim. Friedrich Jeckeln foi um dos oficiais superiores das SS durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido por sua brutalidade e eficiência na implementação das políticas de extermínio nazistas no território de Ostland, que compreendia os estados bálticos e parte da Bielorrússia. Jeckeln foi feito prisioneiro pelas tropas soviéticas perto de Hauby no dia 28 de abril de 1945. Junto com outros oficiais alemães, foi julgado perante um tribunal militar soviético no julgamento de Riga, na Letônia, do dia 26 de janeiro de 1946 ao dia 3 de fevereiro de 1946. Durante a investigação, ele manteve-se tranquilo, respondendo claramente às perguntas dos investigadores, e no banco dos réus mostrou-se entediado e impassível. Jeckeln, em suas últimas palavras, foi moderado, admitiu plenamente sua culpa e aceitou assumir toda a responsabilidade pelas atividades da polícia subordinada das SS e SD em Ostland. Ao concluir seu discurso, disse: "Devo assumir toda a responsabilidade pelo que ocorreu nas fronteiras de Ostland, dentro das SS, South Dakota e Gestapo. Isso aumenta muito minha culpa. Meu destino está nas mãos do Tribunal Superior. Por isso apenas peço que preste atenção às circunstâncias atenuantes. Aceitarei uma sentença em pleno arrependimento, que considerarei como um castigo merecido." Jeckeln e os demais acusados foram declarados culpados, condenados à morte e enforcados em Riga no dia 3 de fevereiro de 1946, diante de cerca de 4.000 espectadores. Contrariamente à ideia errônea popular, a execução não ocorreu no território do antigo gueto de Riga, mas na Praça da Vitória, os Varas Laukums. Filhos da guerra. Destinos trágicos e gloriosos na sombra dos marechais. Günther Guderian, filho do general Heinz Guderian, nasceu em 1914, o ano em que estourou a Primeira Guerra Mundial. Desde jovem tinha claro que seguiria os passos de seu pai. Aos 21 anos, já estava na Wehrmacht e participou das campanhas da Polônia e da França, onde foi ferido 2 vezes. Em 1942, graduou-se na Escola de Estado-Maior e serviu em várias unidades Panzer. Em maio de 1944, juntou-se ao Estado-Maior-Geral da 116ª Divisão Panzer, permanecendo lá até o final da guerra. Em outubro daquele ano, recebeu a Cruz de Cavaleiro por sua valentia na Batalha de Falaise. Participou na Batalha das Ardenas e nas batalhas na Floresta de Hurtgen. A guerra terminou para ele em abril de 1945, com a rendição na Bacia do Ruhr. Libertado em 1947, retornou ao exército em 1956 como comandante e alcançou o posto de inspetor-geral das Forças Blindadas, o mesmo cargo que seu pai ocupou. Günther se aposentou em 1974 e morreu em 2004 aos 90 anos. Manfred Rommel, filho do lendário marechal Erwin Rommel, nasceu em 1928. Manfred era jovem demais para alistar-se no exército alemão durante as primeiras campanhas. Em 1943, com apenas 14 anos, foi enviado como ajudante da Luftwaffe para ajudar na defesa aérea da Alemanha. Disse que quis se juntar às Waffen-SS, mas seu pai o impediu. Após a morte de seu pai, Manfred foi transferido para o Serviço de Trabalho do Reich em março de 1945. Desertou antes que o primeiro exército francês chegasse à sua posição
Após a guerra, estudou Direito e Ciências Políticas, ocupando mais tarde vários cargos políticos, incluindo o de prefeito de Stuttgart em 1974. Manfred morreu em 2013 aos 84 anos. Erich von Manstein. Seu filho, Gero, nasceu no último dia do ano 1922. Apesar de ser descrito por seu pai como uma criança frágil e asmática, Gero não permitiu que sua condição o impedisse. Inspirado pela herança militar de sua família e pelo fervor nacionalista da época, decidiu seguir o caminho de seu progenitor. Em 1941, Gero juntou-se à campanha de invasão da União Soviética como parte da 18ª Divisão de Infantaria Motorizada. Durante a implacável Operação Barbarossa, ascendeu ao posto de cabo. Esta unidade lutou tenazmente no Grupo de Exército Centro até a chegada do brutal inverno. Gero retornou à Alemanha para assistir à Escola de Oficiais, onde se formou como tenente antes de ser enviado novamente à Frente Oriental. Após uma convalescença de vários meses, ele se incorporou à 18ª Divisão Panzer no verão de 1942, estacionada perto de Leningrado sob o comando do Grupo de Exércitos Norte. O destino quis que seu pai fosse enviado para a mesma zona após a tomada de Sebastopol. No dia 27 de agosto, ele estava às portas de Leningrado, preparado para liderar um assalto que nunca se materializou. 2 meses depois, no dia 23 de outubro de 1942, Gero pereceu sob o comando de seu próprio pai, aos 19 anos de idade. Este trágico evento foi um golpe devastador para o marechal, que, sem tempo para lamentar, teve que enfrentar a crítica situação do exército alemão cercado em Stalingrado. Hans-Georg Model, filho de Walter Model, teve um destino mais afortunado. Nascido em 1927, Hans não pôde se juntar ao exército alemão até 1944, quando a guerra já estava no seu fim. Aos 17 anos, ele se alistou na reserva da Wehrmacht em dezembro de 1944. Passou os primeiros meses de 1945 recebendo treinamento militar básico enquanto cursava seus estudos para oficial. A guerra terminou antes que Hans pudesse participar em combate. Após a Segunda Guerra Mundial, Hans obteve uma licença de jornalista e estudou Direito na Universidade de Bonn. No entanto, em 1956, decidiu ingressar na Bundeswehr. Formou-se como tenente em 1957 e, a partir de então, iniciou uma carreira militar que o levaria a ser general de brigada em 1980. Como general, dirigiu o escritório de inteligência da Bundeswehr até sua aposentadoria em 1987. Hans-Georg Model faleceu no dia 16 de abril de 2016. Friedrich Paulus. Seu filho Friedrich, também chamado Friedrich, alcançou o posto de capitão durante a Segunda Guerra Mundial e morreu em fevereiro de 1944 na Batalha de Anzio. Segundo o historiador Anthony Beevor, a morte de seu filho foi um fator decisivo para que Paulus, cativo dos soviéticos, assinasse um apelo à rendição da Alemanha. Paulus via a guerra como uma causa perdida. Continuar só significaria mais mortes inúteis de soldados alemães, como a de seu filho. O outro filho, Alexander Paulus, também capitão, lutou na Batalha de Stalingrado e ficou preso junto com seu pai, embora tenha sido evacuado devido a seus ferimentos. Em agosto de 1944, quando seu pai assinou o documento mencionado, Alexander foi preso junto com sua mãe e encarcerado até o final da guerra. Posteriormente, ajudou a redigir o livro Stalingrado, publicado em 1960. Alexander se suicidou em 1970, aos 52 anos, a mesma idade que seu pai tinha quando se rendeu em Stalingrado. Heinrich Hitler, sobrinho do líder alemão, filho de Alois Hitler Jr., nasceu no dia 14 de março de 1920. Desde jovem esteve próximo do movimento nacional socialista e de seu tio. Em 1939, aos 19 anos, alistou-se no exército e tornou-se suboficial de comunicações do 23º Regimento de Artilharia de Potsdam em 1941. Participou na Operação Barbarossa,
e durante uma missão em 1942, foi capturado pelos soviéticos. Torturado na prisão de Butyrka, em Moscou, Heinrich morreu em fevereiro de 1942, aos 21 anos, sem revelar informações valiosas, deixando um último ato de resistência diante de um destino implacável. Fuga para a América do Sul. Generais que evasaram a justiça. À medida que o cerco aliado se apertava ao redor da Alemanha nazista, um grupo seleto dos generais de Hitler tomou uma decisão crucial. Em vez de enfrentar a captura e a possível execução, optaram por fugir, embarcando em uma perigosa jornada que os levaria para longe das ruínas do Terceiro Reich, seu destino. As vastas extensões da América do Sul, onde esperavam encontrar refúgio e escapar do longo braço da justiça. Entre aqueles que evadiram com sucesso a captura estava Johannes Steinhoff, um oficial de alto escalão que havia comandado esquadrões da Luftwaffe. Steinhoff, como muitos de seus compatriotas, utilizou as infames Ratlines, uma rede clandestina de rotas de fuga orquestradas pela obscura organização Odessa e membros simpáticos do clero católico. A jornada de Steinhoff o levou à Argentina, uma nação que havia mantido uma política de neutralidade durante grande parte da guerra. Lá, encontrou-se na companhia de outros fugitivos da Alemanha nazista, todos lutando para construir novas vidas enquanto olhavam constantemente por cima dos ombros. Na América do Sul, os ex-generais adotaram diversas estratégias para evitar a detecção. Muitos viveram sob identidades falsas, abandonando seus títulos e condecorações militares em favor de personagens mais mundanos. Tornaram-se empresários, agricultores e trabalhadores, misturando-se ao tecido de suas comunidades adotivas enquanto abrigavam segredos sombrios de suas vidas passadas. O caso de Walter Rauff exemplificou a complexa realidade enfrentada por esses fugitivos. Rauff, um ex-Standartenführer das SS, encontrou refúgio no Chile, onde viveu abertamente sob seu verdadeiro nome. Trabalhando como empresário, Rauff conseguiu evadir a justiça por décadas, sua presença um segredo aberto em certos círculos. No entanto, a relativa segurança que esses homens desfrutavam não era absoluta. A captura de Adolf Eichmann na Argentina em 1960 por agentes do Mossad israelense enviou ondas de choque através da comunidade de exilados nazistas. Eichmann, um arquiteto-chave do Holocausto, estava vivendo sob um nome falso em Buenos Aires, quando foi capturado na rua em uma operação audaciosa. À medida que os anos passavam, o número de fugitivos nazistas na América do Sul diminuía. Alguns, como Walter Rauff, morreram pacificamente em seus lares adotivos, seus crimes sem punição. Outros foram finalmente localizados e levados à justiça, suas capturas fazendo manchetes internacionais e reabrindo velhas feridas. A caça a esses homens tornou-se uma obsessão vitalícia para alguns, com caçadores de nazistas como Simon Wiesenthal dedicando décadas a descobrir seus paradeiros e levá-los a julgamento. Capturado pelos soviéticos, o destino de Friedrich Paulus. Enquanto alguns generais alemães encontraram seu fim defendendo Berlim ou escolheram o suicídio como fuga, outros enfrentaram um destino diferente. A captura pelas forças soviéticas que avançavam. Entre esses estava o marechal de campo Friedrich Paulus, cuja rendição em Stalingrado havia desferido um golpe esmagador na campanha oriental de Hitler. Hitler havia promovido Paulus a marechal de campo no dia 30 de janeiro de 1943, um movimento calculado que implicava que o general deveria tirar sua própria vida em vez de se render. Aos olhos de Hitler, nenhum marechal de campo alemão havia sido capturado com vida. No entanto, Paulus desafiou essas expectativas. No dia 31 de janeiro, ele se rendeu a AOS soviéticos, desobedecendo a ordem implícita de Hitler pela primeira e última vez. A reação do Führer foi rápida e vitriólica. Declarou Paulus um covarde, destituindo-o de todas as honras e condenando-o como traidor ao Reich. Para Paulus, a captura pelos soviéticos marcou o início de uma longa e complexa jornada. Inicialmente enviado a um campo especial perto de Moscou, ele se encontrou sob a atenta vigilância do NKVD. Os soviéticos, reconhecendo o valor propagandístico de seu prisioneiro de alto escalão, não perderam tempo em explorar a captura de Paulus.
As gravações de seu interrogatório foram distribuídas mundialmente, servindo como um golpe psicológico significativo para a Alemanha nazista. À medida que a guerra avançava, Paulus encontrou-se em uma encruzilhada. Inicialmente resistente às tentativas soviéticas de mudar sua lealdade, ele se recusou a juntar-se ao Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, uma organização anti-Hitler formada por comunistas alemães e prisioneiros de guerra. No entanto, a tentativa de assassinato fracassada contra Hitler em julho de 1944 provou ser um ponto de inflexão. Paulus, talvez vendo nisso uma oportunidade de redenção, finalmente aceitou juntar-se à resistência contra seu antigo Führer. Essa decisão teria consequências de longo alcance para Paulus no mundo pós-guerra. Os soviéticos, ansiosos por capitalizar seu prisioneiro estrela, utilizaram-no como testemunha estrela nos julgamentos de Nuremberg. Em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, Paulus testemunhou contra seus antigos camaradas, incluindo Hermann Göring. Ele atribuiu a responsabilidade pelo desastre de Stalingrado a Göring, citando o fracasso da Luftwaffe em fornecer adequadamente ao sitiado 6º Exército. Mais significativamente, Paulus admitiu sua própria cumplicidade na elaboração da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Esta confissão marcou a primeira vez que um líder militar alemão de alto escalão reconhecia abertamente a natureza criminosa da campanha, enviando ondas de choque através dos procedimentos e cimentando ainda mais a ruptura de Paulus com seu passado nacional-socialista. Após os julgamentos de Nuremberg, o destino de Paulus permaneceu entrelaçado com os interesses soviéticos. Mantido em Moscou durante anos após o fim da guerra, só lhe foi permitido retornar à Alemanha em 1953, após a morte de Stalin. A escolha do marechal de campo de estabelecer-se em Dresden, na Alemanha Oriental, em vez de reunir-se com sua família no Oeste, levantou sobrancelhas e alimentou especulações sobre suas verdadeiras lealdades. Lições da história. O legado dos generais alemães. À medida que as cinzas do Terceiro Reich se assentavam por toda a Europa, o destino dos generais de Hitler tornou-se um complexo tapete de justiça, evasão e finais amargos. Suas histórias entrelaçadas na trama da história do pós-guerra oferecem lições contundentes sobre as consequências da obediência cega e o peso da responsabilidade moral em tempos de conflito. Nas consequências da Segunda Guerra Mundial, os generais alemães enfrentaram uma variedade de destinos, cada um servindo como um sombrio lembrete do preço da cumplicidade nas atrocidades do regime nazista. Alguns, como o marechal de campo Wilhelm Keitel e o coronel-general Alfred Jodl, encontraram seu fim na forca, suas vidas extintas como punição por seus papéis nos crimes contra a humanidade do Reich. Outros, como o marechal de campo Friedrich Paulus, encontraram-se em cativeiro soviético, sua experiência militar agora utilizada contra seus antigos camaradas, enquanto testemunhavam nos julgamentos de Nuremberg. O legado desses homens se estende muito além de seus destinos individuais, projetando uma longa sombra sobre a ética militar e a liderança nas décadas que se seguiram. Suas ações, ou em muitos casos inações, frente às políticas genocidas de Hitler, levantaram questões profundas sobre a natureza do dever e da moralidade em tempos de guerra. Os julgamentos e testemunhos dos generais alemães expuseram a vacuidade da defesa de seguir ordens, desafiando as noções enraizadas de honra e obediência militar. À medida que aumentavam as tensões da Guerra Fria, alguns ex-oficiais da Wehrmacht encontraram-se em uma posição inesperada. Homens como Heinz Guderian, uma vez celebrados por sua brilhante tática, agora serviam como conselheiros na reforma do exército da Alemanha Ocidental. Este enfoque pragmático por parte das potências ocidentais destacou as complexas realidades da geopolítica do pós-guerra, onde antigos inimigos tornavam-se aliados relutantes contra uma nova ameaça percebida. O impacto das experiências desses generais na doutrina militar e na liderança não pode ser subestimado. Suas histórias servem como advertências, lembrando os futuros líderes militares da importância da coragem moral frente a ordens injustas. O conceito de Innere Führung, ou guia interna na Bundeswehr moderna alemã, surge como uma resposta direta aos fracassos éticos da liderança da Wehrmacht.
enfatizando a responsabilidade pessoal e a tomada de decisões morais dentro da hierarquia militar. Talvez o legado mais duradouro dos generais alemães resida nas lições históricas mais amplas extraídas de suas experiências. Seus destinos sublinham os perigos do autoritarismo e as consequências de ceder o julgamento moral individual aos ditames de um regime opressivo. Os julgamentos e testemunhos de homens como Erich von Manstein e Friedrich Paulus ajudaram a moldar as percepções do pós-guerra sobre a Alemanha nazista e a Wehrmacht, desafiando o mito da Wehrmacht limpa e forçando um ajuste de contas nacional com o passado. Quando o marechal de campo Keitel se postou diante da forca, suas últimas palavras, Alles für Deutschland, tudo pela Alemanha, soaram vazias diante das atrocidades reveladas durante os julgamentos de Nuremberg. Sua execução, junto com a de seus companheiros oficiais, serviu como um lembrete contundente do preço da cumplicidade em crimes contra a humanidade. Os destinos desses homens, desde a forca até as celas de prisão e aposentadorias tranquilas, erguem-se como um testemunho das complexidades da prestação de contas nas consequências de uma guerra total. As histórias dos generais de Hitler continuam a ressoar hoje em dia, oferecendo valiosas ideias sobre a natureza da liderança, a importância da tomada de decisões éticas e as consequências do fracasso moral em tempos de conflito. Seu legado serve como um sombrio lembrete das profundezas às quais a humanidade pode afundar e da longa sombra projetada pelas decisões tomadas no crisol da guerra.